Fala, gente, tudo bom? De volta com mais uma edição do Blogcast, o podcast do blog Cleverson Levi. E agora eu vou trazer um assunto que chamou a atenção durante esta semana, que foi uma manifestação realizada pelos ex-trabalhadores e atuais credores das organizações Arnon de Melo. Os trabalhadores fizeram a manifestação em frente ao CEPA, para cobrar e pedir ao Ministério Público do Estado de Alagoas o andamento do processo, que já está há um ano parado sem qualquer resultado. E até existe um parecer do promotor Marcos Mouzinho, declarando que houve erros e crimes na questão da recuperação judicial das organizações Arnon de Melo. Mas para falar sobre o assunto, o advogado e jornalista Marcos Hollenberg vai nos esclarecer mais sobre essa questão. Confira. Esse processo de recuperação judicial do Grupo Arnon de Melo vem tramitando de forma polêmica desde setembro de 2019. E um dos motivos para isso, sem sombra de dúvida, é que o Ministério Público não acompanhou esse processo desde o início. E por que isso é necessário? Vamos pensar que uma empresa que diz que está em recuperação judicial, que está com uma crise que ela não consegue mais pagar trabalhadores, não consegue pagar fornecedores, é preciso investigar para saber qual foi o motivo dessa crise, para evitar que os empresários queiram burlar, a legislação e dar calote. Então, por isso que deveria ter sido acompanhado desde o início e não foi o que aconteceu nesse caso do Grupo Arnon de Melo. O promotor do caso, que é o promotor da 10ª Vara Civil da capital, Vladimir Bessa, ele pegou o processo e se declarou impedido. Ele disse que o pai dele seria sócio de uma das empresas para quem a Gazeta deve. E aí o processo foi para o substituto legal, Francisco Augusto Tenório de Albuquerque. Só que ele, assim que pegou, disse que era suspeito de atuar. E desde então o processo foi se arrastando sem nenhum acompanhamento do Ministério Público. E somente com muita pressão dos credores foi que em maio de 2022 o Procurador-Geral de Justiça nomeou um promotor especialmente para investigar esse processo, para ele acompanhar o que estava acontecendo nesse processo. Foi o promotor Marcos Mouzinho, o escolhido. Só que quando ele entrou, o processo já tinha 15 mil páginas e ele levou 5 meses para dar uma manifestação. E coincidentemente, essa manifestação ela só aconteceu 9 dias depois do resultado do primeiro turno da eleição estadual, quando o Collor perdeu para governador. E esse parecer dado por ele foi um parecer, foi uma bufetada, foi um tapa na cara, porque mostrava vários indícios de crimes que estavam acontecendo desde o começo, desde favorecimento de credores a patrocínio infiel por parte de alguns advogados que atuaram em defesa de trabalhadores lá na Justiça do Trabalho e depois passaram procuração dando voto para que representantes da empresa votassem por eles na Assembleia de Credores, que de forma muito controversa conseguiu reduzir todas as sentenças trabalhistas a no máximo 10 salários mínimos. Só que a maioria dos trabalhadores tinham valores de mais de R$200 mil. E, além disso, o crime mais grave, sem sombra de dúvida, que foi denunciado lá pelo Ministério Público, foi que o Fernando Collor estaria retirando da empresa mensalmente, durante a recuperação judicial, com a fiscalização do administrador judicial, valores entre 100 mil e 500 mil reais. E para o Ministério Público isso é inadmissível, já que o administrador judicial tinha obrigação de verificar isso e não viu. Então ele pediu o afastamento também do administrador judicial e requisitou a abertura de um inquérito policial para que um delegado da Polícia Civil ficasse responsável por analisar melhor todos esses crimes. E aí é que a coisa começa a se complicar, porque em novembro de 2022, o juiz titular do caso
o Eric Costa, ele precisou se afastar para um tratamento de saúde, né, que ele está com câncer, e desde então o processo já passou por mais 4 juízes, o que dificulta. Além disso, o inquérito não aconteceu ainda de forma inexplicável, né? Já faz 1 ano, essa semana fez 1 ano de que esse inquérito foi pedido, foi requisitado e ninguém sabe explicar por que ele ainda não tem um delegado, por que ainda não se começou. O que a gente sabe de forma até informal foi que o promotor Marcos Mouzinho disse que foi procurado pela empresa, por representantes da empresa, para que fosse feito um acordo de não persecução penal, que seria um acordo para ter a pena perdoada, desde que a empresa se comprometesse a ressarcir os danos para as vítimas, que nesse caso são os trabalhadores. Nesse caso, a empresa veio com uma proposta de melhoria desse plano, só que nós entendemos que isso daí é ilegal, e por 2 motivos. Primeiro, porque não se pode alterar o plano sem que ele passe pelo crivo de uma nova assembleia para que os credores possam opinar se concordam com essa forma de pagamento, né? E segundo, porque não houve confissão da empresa, e esse é um requisito essencial para a formação de um ANPP, né? A empresa ela não confessa, muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, isso seria até um complicador, porque tanto para a questão da recuperação judicial, já que isso vai afetar todos os credores, né, que vão querer ser indenizados, como também o próprio processo criminal que o Fernando Collor responde lá no Supremo Tribunal Federal, porque aqueles crimes pelos quais ele foi condenado, entre eles tem a lavagem de dinheiro, o uso da empresa para poder lavar dinheiro de corrupção. Então, se ele confessa, acaba gerando todo um complicador para ele. Paralelamente a tudo isso, trabalhadores estão procurando a Justiça do Trabalho para conseguir sair da recuperação judicial e poder cobrar os valores do patrimônio pessoal do Collor. E por isso que ainda na semana passada, né, teve muita repercussão, nós conseguimos, através do processo de uma trabalhadora, a gente conseguiu o bloqueio de R$400 mil das contas da esposa do Collor, porque ele tinha apenas R$14 na ocasião, enquanto que a esposa dele tinha lá nas contas um valor de mais de R$1.190.000. Pois é, tá aí a explicação do advogado e o que a gente espera é um posicionamento do Ministério Público para que dê andamento nesse processo que se arrasta há anos e as famílias, os credores estão sofrendo diante dessa situação. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro aqui no Blogcast, o podcast do blog Cleverson Levi. Tchau, tchau!